Bom dia, que bom estar aqui com vocês. Hoje um dia muito especial, a igreja em festa. E não sei como é que será o comentário depois, mas vamos estar juntos agora. Vamos orar para o Senhor estar conosco. Pai amado, Deus querido, obrigada, Deus, porque tu já estavas aqui nessa sala antes de nós começarmos, antes de fazermos qualquer coisa. Tu já estás à frente, Deus, e é assim que nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, vem conosco, ser aqui nessa sala, traz iluminação, traz entendimento da tua palavra, traz revelação, Deus, de quem tu és, de como a tua palavra, ela é a mesma, passando a mesma mensagem do início ao fim. Sobretudo, Senhor, traz amor, apego à tua palavra, é o que te pedimos. Vem ser conosco essa manhã, Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que estamos aqui juntos, né? Mais uma vez. Hoje nós temos tanta coisa, mas tanta coisa para discutir. Não sei nem se nós vamos terminar o capítulo 10 de João, mas vamos em frente. Muitas revelações do Senhor para nós. Nós vamos relembrar aqui onde é que nós estamos, né? Semana passada nós vimos João 9, e em João 9 nós vimos que do pó da terra Deus fez o homem, e do pó da terra Jesus criou novos olhos para aquele cego de nascença. Foi um milagre de criação, né? Vimos como Jesus fez algo novo, criou algo novo que não existia ainda na frente daquelas pessoas, né? E houve aquela revelação a respeito, né, da conexão de tudo isso com a nossa vida espiritual. Nós vimos que o mundo está cego, nós nascemos cegos, somos cegos espirituais de nascença. E nós caminhamos nas trevas até que a gente encontra Jesus e ele abre os nossos olhos espirituais. Jesus é a verdade que traz a luz ao mundo. E nós vimos que a nossa fé ela pode ser construída em etapas, então fica a mensagem, né? Persevere, precisamos perseverar na busca dessa palavra. E percebemos que a obra de Jesus na nossa vida acontece na vida dos outros também. Então, vamos valorizar, né, os pequenos começos, vamos estar ligados e motivados, né, nesses pequenos começos. E a gente já viu que até agora Jesus já declarou que era o pão que desceu do céu, a água da vida, e no caso do João 9, né, do capítulo 9 de João, a luz do mundo, né? Então, agora, isso deixa para nós o pano de fundo para o capítulo 10. Vamos entender que ainda estamos naquela discussão com os fariseus por conta da cura daquele cego de nascença que foi feita no sábado. E aí é muito importante para a gente entender o contexto de João 10, que ali houve um milagre de criação, todo mundo conhecia aquele cego de nascença, mas aquelas autoridades espirituais, ao invés de celebrar aquele milagre que Deus tinha feito na vida daquele homem, mandou chamar os pais dele para confirmar se ele era cego mesmo antes, se aquilo não era uma armação. E depois eles queriam que aquele rapaz dissesse que não foi Jesus que fez aquele milagre e que dissesse que ele era um pecador, e aquele homem que foi curado, ele disse, olha, se ele é um pecador, eu não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. E eles o excomungaram, eles o expulsaram do templo. E isso é uma coisa muito importante para João 10, né, para o nosso novo capítulo. Por quê? Porque aqueles homens não estavam sendo bons pastores para aquela ovelha que estava ali. Então, agora nós vamos começar aqui em João 10, os versículos iniciais, eles dizem assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Muita coisa aqui, vocês estão vendo todas essas cores que eu coloquei, tentando capturar cada mensagem, mas elas precisavam estar no conjunto. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, muita informação para colocar num slide só, mas é porque o conjunto é que faz a impressão. Primeiro, eu queria que você notasse que nesses 5 versículos que estão aí, a palavra ovelhas aparece 5 vezes. Eu tentei marcar as ovelhas todas aqui, ó, tá vendo? Grifando ovelhas, 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 ovelhas. Então, nós temos aqui várias ocorrências da palavra ovelhas. Tem uma ovelha aqui que não está em preto, porque está em outro contexto ainda mais precioso. Então, esse tema aqui agora é sobre ovelhas. Quem são as ovelhas? Somos nós, né? Somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, né? O termo entra ou sai, leva, conduz para fora, esse movimento de entrada e saída, né? Ele aparece 4 vezes, 4 vezes. Está vendo aqui em azul? Aquele que não entra no aprisco, aquele que entra pela porta, aí as leva para fora e as conduz para fora, esse movimento de entrada e saída. E esse movimento de entrada e saída é feito ou não através da porta, que é um termo que aparece 3 vezes nesses 5 versículos. E eu estou fazendo isso é uma estratégia, uma técnica que se usa na hermenêutica, que é a ciência que tenta fazer a compreensão do texto. Então, para ver qual é o foco, porque muitas vezes as pessoas esquecem qual é o foco do texto e começam a interpretar o texto de alguma maneira, né? Faz uma viagem aí para algum lugar, mas quando a gente olha aquilo que é o centro da atenção, isso facilita o nosso entendimento. É isso que a gente está fazendo aqui agora. E eu queria ainda mostrar outros trechos que não são sinônimos, não são a mesma palavra, mas estão associadas. A gente tem aqui esses textinhos que falam em ouvir a voz, ele fala de chamar as ovelhas pelo nome, ele fala de seguir, ele fala de conhecer a voz. Então, ele fala muito. E tem aqui reconhecer também, que eu botei em vermelho, né? Tem ouvir, conhecer, reconhecer a voz, chamar pelo nome, seguir. Tudo isso, minha gente, tem a ver com intimidade. Intimidade, se liguem. E aí, em vermelho, alguma coisa que tem a ver com reconhecer, mas do jeito negativo, né? Nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Gente, isso aqui tudo tem a ver com a intimidade com o Senhor. Quanto mais perto nós estivermos dele, mais facilmente nós ouvimos a sua voz e podemos segui-lo. Nós reconhecemos a sua voz e seguimos o Senhor quando ele nos chama. E aí tem uma coisa também muito importante, que é quando o inimigo chama, a gente não vai segui-lo, porque a gente reconhece que não é a voz do nosso pastor. Muito importante isso. Última cor aqui agora, que o pastor, ele vai adiante delas. E eu peguei aqui uma imagem, né? Ou algumas imagens a respeito disso. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, o pastor vai adiante delas e estas o seguem,
porque conhecem a sua voz. A operação do pastor não é de empurrar as ovelhas, né? De seguir como, por exemplo, no gado, né? A gente vê em filmes, em coisas assim, aqueles cavaleiros, né? Seguindo, ou vaqueiros, empurrando o gado, né? Para frente. Não, o pastor ele vai adiante. Eu peguei várias imagens, para pegar uma, né? Qualquer, mas veja vários cenários. O pastor ele vai adiante e as ovelhas o seguem, elas não precisam ser impelidas, ele só aponta a direção, porque elas sabem, eu vou dizer de novo, elas sabem que o pastor as está conduzindo para um pasto verdejante, para águas que fluem. Então, muito importante que a gente saiba isso a respeito do nosso Deus, né? Que ele vai nos conduzir à paz verdejante. E eu pensei aqui 2 versículos, né? Esse 4, que fala de o pastor conduzir as ovelhas para fora, que está associado com o que vem a seguir, e que ele vai adiante dessas ovelhas, e que as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E, em contraste, o versículo 5, que diz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Muito importante isso. E a partir daqui, eu queria compartilhar com vocês algo que eu encontrei essa semana, que foi um trabalho de um teólogo islandês chamado Adam Clarke. Às vezes a gente sai por aí citando coisas de pessoas e a gente não sabe o background das pessoas, então a gente pode estar citando coisas que não são verdadeiramente de Deus. Então eu fui atrás mesmo do currículo, vamos dizer assim, né? Da base do Adam Clarke. E o que eu quero compartilhar aqui rapidinho a respeito dele é que Adam Clarke era filho de pai anglicano e mãe presbiteriana, ou seja, no seu lar ele já tinha um certo conhecimento, vamos dizer assim, né, do Senhor, mas ele tinha ele próprio, né, o seu amor pelo reino. E aos 14 anos de idade, Adam Clarke ele foi convidado por John Wesley para se tornar aluno dele no seminário metodista. E 3 vezes ele foi presidente, e eu não preenchi aqui, porque eu fui traduzir, né, da reunião dos metodistas. Na época, o metodismo não era ainda uma denominação, ele, na verdade, se tornou uma denominação depois da morte de John Wesley. Na verdade, era só uma associação de homens, né, que tinham disciplinas de leitura, de estudo, de jejum, e eles faziam uma reunião anual, e é dessa reunião anual que a gente está falando aí, que Adam Clarke presidiu. Enfim, só para dizer, é uma fonte super confiável, e ele, Adam Clarke, ele sugeriu, né, características de um verdadeiro ministro de Deus, baseado nesses versículos de 1 a 5 do capítulo 10 de João. Que características são essas? Veja se isso tudo não está escrito ali. Ele tem uma entrada adequada no ministério, significando, ele não chega aqui de favor, ou ele não é contratado para ser pago, ele chega ali por ação do Espírito Santo, percebido, da mesma forma que o John Wesley, ele capturou, convidou Adam Clarke, né? Qualquer bom ministro de Deus, ele vai ser capturado, convidado, levado ao seu ministério. Ele vê o Espírito Santo abrir o seu caminho como o porteiro das ovelhas de Deus. Há muitos detalhes aqui a respeito de você trazer essas ovelhas. O pastor, na verdade, ele trazia as ovelhas para o aprisco à noite. E esse aprisco tinha um porteiro que deixava essas ovelhas entrarem e saírem seguindo o seu pastor. E agora o Espírito Santo é associado com aquele porteiro ali, e ele diz assim:
o Adam Clarke, né? Ele vê o Espírito Santo abrir seu caminho como porteiro das ovelhas de Deus. Seguindo as características, ele vê que as ovelhas respondem à sua voz no ensino e na liderança. As ovelhas, elas escutam a voz do pastor. Uma coisa essencial, muito importante, que a gente precisa verdadeiramente aprender é a ouvir a voz do bom pastor. Ouvir a voz de Deus. A gente precisa aprender a fazer isso. O nosso pastor Jason, ele fez um vídeo essa semana nos convidando a falar, sugerir temas para ele falar sobre isso. A minha primeira sugestão para ele é: vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Fala aí, pastor. Fica a sugestão, manda lá, faz a votação aí por esse tema para o pastor. Continuando aqui nas características, ele está bem familiarizado com o seu rebanho, ele conhece as ovelhas. Ele não é alguém que chega, né, um funcionário temporário, chega ali, faz alguma coisa com as ovelhas e vai embora. Não, ele as conhece, elas são nomeadas e ele as chama pelo nome. Ele está muito familiarizado com o seu rebanho, ele conhece as dificuldades, ele conhece as alegrias, os sonhos das suas ovelhas. Ele também lidera o rebanho e não os conduz, nem domina sobre eles. Não é ordem, faça isso, faça aquilo, né? Você deve fazer essa função, eu estou precisando que você faça isso, não. Ele não domina sobre o seu rebanho, mas ele conduz o seu rebanho indo adiante, né? E isso leva à última característica que eu escolhi aqui: ele vai à frente das ovelhas como um exemplo. Jesus é o nosso exemplo, né? E nós, como líderes, como pastores, né? Líderes de grupo, muitas vezes de célula, nós devemos ser exemplo. As pessoas estão nos olhando e nos seguindo. E para onde nós estamos levando essas pessoas? Para o aperreio, para a preocupação ou para a dependência de Deus, né? A certeza de que Ele está junto. Vamos em frente aqui. E aí vem a primeira declaração, eu sou, desse capítulo, né? Continuando a partir do versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, ele diz de novo. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus está dizendo: eu sou a porta, eu sou o Salvador, eu sou a única forma de acesso ao céu. Eu sou o caminho, lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que leva a Deus. Jesus está se anunciando como o único caminho para chegar lá. Outros podem sugerir outros caminhos, são todos caminhos falsos, são todos caminhos de perdição. Se você quer chegar ao céu, à glória, a porta é Jesus. E associando isso, minha gente, eu queria buscar para vocês, eu amo associar o Novo Testamento com o Antigo Testamento, vocês já perceberam, né? Hoje eu queria trazer para vocês Salmos 121, 8. E esse salmo, ele fala que a porta é uma proteção, mas essa proteção não é estática, como nós falamos quando a gente convidou vocês para estarem aqui. Não é uma porta que está ali, abre e fecha, mas é uma proteção. O texto em Salmo 121, 8, ele diz o seguinte: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Isso é na versão que nós usamos mais comumente, a versão NVI, a nova versão internacional, mas na versão traduzida para a linguagem de hoje, né,
esse mesmo versículo, ele diz, ele o guardará quando você for e quando você voltar. Você percebe a noção de movimento? Os verbos usados aí, eles não são a chegada e a saída estática, mas é o movimento de saída, de ir e de vir. Ele guarda a sua entrada, ele guarda a sua saída, a sua ida e a sua volta. Ele está sempre lhe protegendo. Ele é o seu guarda em todo o momento. E aí, eu capturei, né, algumas imagens que falam a respeito do pastor ser a porta, né, de Jesus como a porta. Jesus é a porta, a única forma dessas ovelhas entrarem no reino dos céus. Então, aqui tem uma figura aqui abaixo, né? Tem uma figura, evidentemente, criada, desenhada, daquele porteiro, né? Ali dormindo na porta, no único lugar de acesso ao aprisco, onde essas ovelhas dormem, onde essas ovelhas descansam. Mas aqui eu tenho duas imagens, né, distintas de verdadeiros pastores que estão à porta, né? Aqui a gente tem a entrada do aprisco, né? A gente pode ver a entrada do aprisco, aqui a parte guardada e aqui o portão, né? Você vê de acesso, você vê esses pastores ali atentos, guardando a entrada contra os animais, né? No caso deles, contra os animais, os lobos, né? No caso, lembra de Davi, o leão, o urso, o pastor, ele guarda as ovelhas desse ataque, né, dos predadores, dos inimigos. E aí eu isolei nesse slide só um versículo maravilhoso, João 10:10. E João 10:10, ele diz, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Meu Deus, eu acho que há vários versículos bíblicos que são super claros e não são absorvidos ou vividos em forma completa, como deveria ser por nós cristãos. Esse aí, João 10:10, é um deles, porque aqui há uma promessa muito preciosa, da qual nós normalmente não tomamos posse, minha gente. Jesus, ele apresenta vários contrastes daqui para agora, daqui para frente, vocês vão ver, começando agora, ele vai fazer, como nós colocamos aí no título, o contraste entre o bom pastor e o assalariado. Ele chama do assalariado aquele que cuida das ovelhas, mas não é dono das ovelhas, né? Ele não se importa com as ovelhas, ele só faz isso por obrigação, e a palavra diz que quando o predador vem, ele sai correndo, né? E aí, a primeira coisa importantíssimo que Jesus aponta no contraste entre o bom pastor e o assalariado é o propósito dessa pessoa. Aí o texto diz assim, o inimigo só quer roubar, matar e destruir. Esse é o propósito dele. Independente do que ele faz, é isso que ele quer. Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. Às vezes, ele pode fazer até uma coisa que parece boa, né? Eu vou levar essas ovelhas daqui para ali. Mas está levando as ovelhas daqui para ali, porque para ele é mais perto, para ele é mais fácil, né? O lobo vem, come algumas, para mim tá bom, né? E, às vezes, o inimigo faz até isso. Ele promove até curas espirituais, né? Mas depois ele vem com a cobrança, porque ele só quer roubar. E aí, por outro lado, em contraste, Jesus veio nos dar vida plena e abundante. Abundante, minha gente, quer dizer que sobra, né? É demais da conta, que a gente nem pode conter, significando que a gente vai ter que derramar, distribuir isso com as outras pessoas. Vida abundante não é uma vida necessariamente longa, às vezes você pensa, eu vou viver 100 e tantos anos, ou uma vida fácil, confortável, não.
Vida abundante é uma vida de satisfação, uma vida de contentamento em Jesus. Esse contentamento é em Jesus, é naquilo que ele traz para nós, né? É uma vida cheia de vontade, de alegria, de capacidade de fazer as coisas, de servir as pessoas, de abençoar quem está ao nosso redor. E isso faz com que nós transbordemos de prazer. Essa semana, a nossa igreja viveu momentos incríveis, né? Só doação, pessoas se doando o seu tempo, pessoas doando a sua criatividade, pessoas doando os seus contatos, pessoas doando os seus recursos financeiros para promover bênção, né, na vida das outras pessoas, muitas das quais nem conhecem a Jesus. Então, a Alice pôde ver, né, o prazer de poder transbordar aquilo que nós temos de bom, contentamento em Jesus para a vida das outras pessoas. É isso que o bom pastor promove. E aí o texto segue, né, ainda nessa distinção, né, entre bom pastor e assalariado. Veja o que diz o texto a partir do versículo 11. Só um instantinho. O texto diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê um lobo, que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Meu Deus do céu, que trecho rico, porque ele fala várias vezes aqui. Gente, eu grifei, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o que é que o bom pastor faz? Lembra, no slide anterior, nós vimos a intenção, né? Ele veio para dar vida e vida em abundância. E aqui ele está dizendo que eu faço para isso, eu dou a minha vida pelas ovelhas. É isso que ele diz. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ele repete, vocês percebem, eu amo isso em João. João, ele usa muito a repetição como um recurso para chamar a nossa atenção. Ele é o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. De novo, ovelhas, 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 ovelhas. Vocês estão vendo? 6 vezes a palavra ovelhas. Isso é o foco da conversa, nós, a nossa vida. Jesus é o nosso bom pastor. E ele diz uma coisa linda, ele diz que as ovelhas pertencem a ele. Jesus nos comprou. Ele comprou a nossa vida por um preço precioso. Ele comprou a nossa vida com seu sangue. Ele diz, eu, assalariado, ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. As ovelhas pertencem ao pastor, que é ele, né? E aí, o assalariado, ele não cuida da ovelha como aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, com aquele homem que foi curado dos olhos, lembra? O homem era cego de nascença, todo mundo via aquilo, eles não sabiam quem ele era. Quem é você? Você era cego mesmo antes? Eles não sabiam se era. Olha, fale isso. Eles queriam que ele acusasse Jesus. Eles não estavam se importando. Olha, agora a gente vai conduzir você, seja bem-vindo, né? Ao templo agora, venha conhecer as escrituras conosco. Não, eles expulsaram aquele homem curado do templo, agora que ele podia estar ali, né, convivendo, porque lembra, ele vivia mendigando, ele era um mendigo, e ele agora podia conviver, mas não, ele agora foi expulso, né? Esse não é um bom pastor. Na verdade, ele não se importa, eles não se importavam com aquela ovelha, né? Mas Jesus diz, eu sou diferente.
E eu queria agora trazer algo muito importante, que realmente, para mim, foi uma iluminação essa semana. Vocês notam que toda semana tem coisa nova, né? Pelo menos para mim. Esse trecho agora, minha gente, está totalmente atrelado ao capítulo 34 de Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Eu queria convidar você para ler com calma, a partir do versículo 1, porque aqui a gente não tem tempo de fazer isso, mas eu vou só colocar aqui 2 versículos, né? O 11 e um trecho do 23. Ali naquele capítulo 34 de Ezequiel, Deus está falando a respeito dos pastores da época, né? Lá atrás. E ele dizia como eles eram maus, como eles não cuidavam das ovelhas. E aí, veja o que Deus diz ali em Ezequiel 34:11. Ele diz, porque assim diz o soberano Senhor, naquela época os profetas falavam assim, né? Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. E no versículo 23, ele diz, porei sobre elas um pastor. E agora Jesus chega falando a esses mestres da lei, esses fariseus, dizendo, eu sou o bom pastor. Gente, com certeza, isso tocou uma sineta lá na mente deles, dizendo, poxa, mas isso aqui tem a ver com Ezequiel 34. Esse é o pastor que foi anunciado em profecia, né? Deus disse através dos seus profetas, porei sobre eles um pastor. Esse é o pastor. E eles ficavam irritados, eles ficavam muito irritados com isso, né? Com essa revelação. E principalmente porque Jesus dizia, o assalariado não é o pastor e não se importa com as ovelhas. E eles claramente podiam se ver nessa situação, né? De novo, eu insisto, eu convido vocês a estarem lendo depois, sozinho, no seu tempo, né, com Deus, Ezequiel 34, né? Fala muito claramente. E aí, só ressaltando o que Jesus falou, né? O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E agora, João 10:16, né? As ovelhas de outro aprisco. Ainda outro versículo que eu isolei, porque é muito importante e tão lindo. O texto diz, tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Gente, desde o Antigo Testamento, que Deus já tinha anunciado que, através de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Veja o que diz Gênesis, capítulo 22, versículo 17b e 18. Diz, sua descendência, falando a Abraão, né? Deus falando a Abraão, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus já tinha revelado a Abraão que através da descendência dele, ou seja, de Jesus, né? E nesse trecho aí, ele até fala de Davi, naquela história do bom pastor, né? Porque eu não quis colocar aqui, mas Deus fala de Davi. E João junta tudo isso, né? Nesse capítulo 10 aqui. Meu Deus do céu. Jesus, ele morreu por todo aquele que ouvir a sua voz, né? Que ouvir quer dizer que aceitar, acreditar, obedecer à sua voz. Independente, minha gente, do seu aprisco, né? Olha aqui esse texto aqui em cima, ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, não são desse ajuntamento, não são dessa organização, não são dessa nação judaica, mas ele seria, né, bênção para todos os povos, independente do seu aprisco, da sua organização. Quem crê
será salvo, diz a palavra. Muito importante, né? Essa declaração. E aí, continuando, João 10, de 17 a 21, diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? De novo, muitas coisas aqui, vamos tratar aqui desse trecho, né? Primeiro, Cristo, o Messias, ele é imortal, ele é Deus, né? Mas ele escolheu sofrer a morte por sua livre e espontânea vontade e por obediência ao Pai, para cumprir o preço da antiga aliança. Lembra? O salário, o preço do pecado é a morte. Então, nós precisávamos morrer e ele escolheu morrer em nosso lugar, para pagar o preço, para cumprir a antiga aliança que Deus fez conosco. Então, Jesus escolheu morrer de forma espontânea para isso. Agora, isso significa o quê? Foi suicídio? Ele se matou? Ele escolheu morrer? Olha, esse trechozinho em azul aqui chama a nossa atenção. Essa ordem recebi de meu Pai. Foi o Pai que enviou o Filho e ele obedeceu. A morte de Jesus, a morte espontânea dele, não foi suicídio, foi uma oferta em obediência ao Pai. E nas partes seguintes, nós vemos como a reação às revelações de Deus, né? Quando ele se apresenta à nossa frente, quando ele coloca, né, as nossas vistas, né, aos nossos olhos, a revelação dele, como nós temos uma de duas atitudes. É sempre assim, ninguém fica neutro diante da revelação de Jesus. Então, aqui a gente vê que a palavra está dizendo, né? Os judeus ficaram outra vez divididos. Alguns diziam que ele estava endemoniado, que ele estava louco, que não valia a pena escutá-lo. Mas alguns disseram: essas palavras não são de um endemoniado. Ele está falando coisas de forma coerente, e nós já vimos aqui que tem tudo a ver com o Antigo Testamento, com as profecias de Deus. Então, à medida que você conhece a palavra de Deus, você pode discernir corretamente entre o que é e o que não é verdadeiro, né? Essa palavra nossa aqui tem a ver com os bereanos, eles ouviam a pregação de Jesus e eles iam conferir na palavra se era aquilo mesmo que estava fazendo. Nós aqui sugerimos que você apegue-se à palavra de Deus, não escute o que eu estou dizendo, mas o que o Espírito está dizendo a você através da palavra. Pegue cada coisa dessa e vá investigar. E aí, quando nós testemunhamos, minha gente, atos sobrenaturais, é essencial, nunca deixe de buscar a fonte do poder que é responsável por aquele ato sobrenatural. É muito importante isso, porque há atos sobrenaturais, sim, que não são da parte de Deus. A gente precisa saber a origem do ato sobrenatural, e isso vem da declaração: a quem está sendo dada a glória? A quem está sendo dada a glória? A glória está sendo dada a Deus, porque Jesus fazia aqueles atos, né, em particular, que está pegando aqui, é aquela cura do cego de nascença, é certamente algo sobrenatural, mas ele trazia glória para o Pai, trazia glória para Deus. E a gente precisa fazer a mesma coisa, investigar a fonte. E aí a referência, veja Lucas 11, nos versículos 14 a 20, você vai ver
do que eu estou falando. Essa é aquela história deles, dos religiosos acusarem Jesus de estar expulsando demônio por Beelzebub. E aí vocês vão entender, né, melhor isso que a gente está falando aqui. Esteja sempre conferindo tudo, né, na palavra de Deus. E aí prosseguimos, né, em João 10, versículos 22 a 30. De novo, esse é uma perícope, né? É uma coisa que a gente vai escolher falar junto. E eu chamo a atenção, acontece em outra ocasião. Já não é mais parte daquela conversa com Jesus, e a gente sabe isso pela introdução desses versículos, né? 22. Veja, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, ou seja, há toda uma nova narrativa, né? E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Então, ele estava lá fora, né? Naquele espaço exterior, ele não estava pregando, ele não estava mais naquela discussão, né? Com os homens da lei, com os detentores, né? Do poder religioso. Ele estava no pórtico de Salomão, e ali houve uma emboscada daqueles homens. Os judeus, diz a palavra, reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo em nome do meu Pai, elas falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Gente, é o que eu estou dizendo. Esses líderes religiosos, eles organizaram uma emboscada para Jesus. Eles pegaram Jesus no canto e disseram, agora diga, eles queriam que ele dissesse algo pelo qual eles pudessem condenar Jesus, né? E aí Jesus fala, né? Bem claramente, Jesus já não está mais falando em parábolas, percebe? Ele está fazendo tudo muito claramente. Ele disse, eu já lhes disse, mas vocês não creem. E aqui embaixo tem uma revelação muito importante para mim e para você, minha gente. Muito importante. Ele diz, vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Preste atenção, porque às vezes a gente diz assim, eu não ouço a voz de Deus, eu não entendo, eu leio, mas não entendo a palavra. Achegue-se a Ele, torne-se ovelha, não uma visitante, não um visitante, mas uma pessoa que convive, que está em intimidade com Ele, porque você vai conhecer a voz dele. Eu aposto que essa altura do campeonato, se você tem estado aqui, você vai conhecer a minha voz. Se você escutar um áudio, você vai saber que sou eu, porque você vai começar a conhecer a voz daquele com quem você tem intimidade. É isso que acontece. Então, ele está dizendo um motivo. Você não crê, você não entende, é porque você não está seguindo a Jesus. Aí ele diz, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E a gente tem que aprender a entrar nesse grupo íntimo, né, de relacionamento com o Senhor. E ele diz, olha, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém vai poder arrancá-las da minha mão, ele declara, isso é uma maravilha, né? Aquilo que está em Romanos 8 lá, ele está falando aqui para esse povo. E eu queria fazer um resumo para vocês. Jesus, no passado, né, em outros capítulos, vamos dizer assim, ele já falou muitas coisas, mas esses fariseus, eles não têm crido no presente. Presta atenção nessa relação aqui. Ele fala que esse trecho em azul, Jesus está falando no passado. Eu já lhes disse,
mas vocês não creem, presente, né? Vocês não creem hoje o que eu já disse, porque vocês não são minhas ovelhas. E olha aqui, eu preparei para vocês uma relação de o que Jesus lhes disse. Vou deixar aqui um instantinho para vocês imprimirem essa imagem, se vocês quiserem. Aqui tem várias falas de Jesus, são todas citações de João, então eu boto somente o capítulo e o versículo aí do lado, tá? São todas citações do Evangelho de João, que Jesus coloca ali. Eu sou aquele que veio do céu, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o único Filho de Deus, julgarei toda a humanidade, todos devem me honrar como honram a Deus Pai. Todas as escrituras falam de mim, eu sou o pão da vida, revelo perfeitamente Deus Pai. Eu sou a luz do mundo. Eu sempre agrado a Deus e nunca peco. Eu sou enviado de Deus de maneira única. Antes que Abraão existisse, eu sou, é um dos eu sou dele. Sou o filho do homem, profetizado por Daniel. Eu sou a porta, que nós já vimos hoje. Eu sou o bom pastor. Ressuscitarei a mim. Ele está já declarando o futuro aqui. Ressuscitarei a mim mesmo dos mortos. Ele falou nos versículos 17 e 18 hoje. São muitas revelações, minha gente. Agora, o que acontece com os fariseus? Os fariseus, eles não creem e julgam. Vamos ler aqui os versículos 31 a 33. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa. Esse texto aqui, ele podia até fazer muito sentido. O problema é que o coração daqueles homens não estava querendo enxergar, sabe? Porque Jesus, ele aponta para as suas boas obras e ele declara, a gente acabou de falar, qual é a origem, né, desses poderes sobrenaturais. Ele aponta, ele diz, as minhas obras foram testemunho da minha identidade, porque as obras são da parte do Pai, né, do Pai Celestial. Agora, eles ficaram insultados pelo que eles chamavam de blasfêmia, que poderia fazer sentido se Jesus, de fato, não fosse o Filho de Deus, porque eles dizem, você é um simples homem e se apresenta como Deus. E aí eu quero chamar a atenção muito importante para vocês de uma coisa muito sutil aqui. Porque os fariseus não creem, eles declaram que Jesus falou uma blasfêmia. Ou seja, eles estão agindo como juízes. E isso nos associa, minha gente, ao que vem logo a seguir. Essa revelação é maravilhosa. Eu acho incrível, porque Jesus recorre às Escrituras para falar desse papel deles como julgadores, de se ele está falando uma blasfêmia ou não. Olha o que diz o texto, a partir do versículo 34. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses àquele a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Olha,
Eu preciso confessar, antes dessa semana, eu não associava nada disso com o Antigo Testamento, minha gente. Mas olha o que, investigando as Escrituras, eu encontrei essa semana. Nas Escrituras, os juízes, eles foram chamados de deuses. Se você olhar lá em Salmos 82, eu sugiro de novo, leia todo o contexto, leia todo o Salmo 82. Mas eu queria apontar a você especificamente os versículos 1 e 6, que é onde os juízes são chamados de deuses. E Deus diz assim: eu sou Deus, com D maiúsculo, acima de vocês, deuses, com D minúsculo. E aí, o que Jesus está dizendo é, olha, na palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, né, Deus chama os juízes de deuses. Agora, imagine eu, porque além da palavra ter vindo a mim, porque Jesus anunciou a partir do alto, ele disse, eu só falo o que eu ouço o Pai dizendo. Então, ele não só anunciava Deus, mas ele também santificou e enviou ao mundo. Deus santificou Jesus e ele enviou Jesus ao mundo. Então, é muito importante que a gente saiba que Jesus era, sim, um profeta, mas ele era um profeta especial, ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. E Jesus está dando a esses homens da lei que estavam julgando se ele estava blasfemando ou não, todas as ferramentas para eles entenderem. Então, dizendo, olha, vai lá na Escritura, vê se Deus Todo-Poderoso, o meu Pai, não chama juízes de deuses. Imagine eu que não somente recebi a palavra do Pai, mas eu fui santificado e eu fui enviado ao mundo em nome dele. Veja lá. E aí, se você não crê em mim, creia pelo menos nas obras que eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo cada milagre aqui que vocês são testemunha. Vocês viram, foi testemunhado por muita gente. E vocês não estão crendo. Então, Jesus deu àqueles homens todos os elementos que eles precisariam para serem verdadeiramente coerentes, né? Nesse julgamento deles da pessoa de Jesus. E aí, já caminhando para o final, hoje eu estou me estendendo um pouco, porque eu sei que temos menos gente aqui, mas vamos falar sim, meninas e meninas. Continuando o trecho, a partir do versículo 39, Jesus atravessa o Rio Jordão. Outra vez, diz a palavra, tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então, Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. Termina esse trecho, né? Numa vírgula, porque depois a gente vai passar para o slide final. Eu queria observar aqui para vocês o seguinte, olha, eles tentaram prender Jesus, mas não conseguiram. Por quê? Porque a obra evangelística de Jesus ainda não havia sido concluída. A gente vê, né, a partir dali, que lá na frente, que há muitas conversões ainda para acontecer a Jesus, né? E aí, a palavra diz que ele atravessou o Jordão. E eu, de novo, eu botei aqui o mapa, porque isso me ajuda muito. Olha, Jesus, ele estava essa confusão toda, essa confusão dessa discussão, estava sendo ali no templo, né, de Jerusalém. A gente viu no Pórtico de Salomão. Então, Jesus estava aqui, pertinho do Rio Jordão. Lembra? O Rio Jordão está aqui, entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. E aqui é o Rio Jordão, aqui no meio, fazendo essa divisão. Então, Jesus sai daqui e vai para essa região do outro lado do Rio Jordão, que é a Pérea. Por quê? Porque agora, lembra, esses homens estavam realmente enfesados com Jesus, e eles queriam matá-lo, mas ainda não era a hora. E aí a Pérea era um domínio de outra autoridade, de Herodes Antipas. Lembra aquele doidinho lá da Galileia? Nessa época, a Pérea, como a Galileia e a Pérea eram governados por Herodes Antipas.
E aí os governantes de Jerusalém, eles não tinham autoridade, né? O governador de Jerusalém, só para lembrar, era Pôncio Pilatos, aquele que lavou as mãos lá, né? No julgamento de Jesus, que está quase para chegar. A gente está bem naquela época do julgamento de Jesus. Esse aqui é um pouquinho antes disso, tá? E aí, os versículos finais, né, de João 10, 41 e 42. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Muito importante ainda esse finzinho, né? O finzinho de João 10, você pensa, acabou, né? Já vi, acabou a discussão em Jerusalém, no templo, Jesus foi embora lá para Pérea, foi para o outro lado do Rio Jordão. Mas olha, aqui tem uma fala muito importante, né? Eles falaram assim, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo que ele disse a respeito desse homem era verdade. Minha gente, era um fato muito conhecido que João Batista não fez milagres, ao menos registrado na palavra, e essa palavrinha aí agora vem reafirmar isso, ele não realizou nenhum sinal miraculoso, né? Mas João tinha uma missão muito mais importante. Ele tinha uma missão especial, lembra? Do ventre da mãe, ele já estava anunciado como aquele que aplana o caminho, aquele que viria antes de Jesus, né? Essa missão de João era única. E aí, mesmo anos após a sua morte, lembra que ele foi degolado lá por esse Agripa, Agripa não, o Herodes, espera aí, que agora veio o nome do outro aqui, o Herodes Antipas, ainda assim, ele era lembrado, ele tinha muita autoridade, ele era muito conhecido, João Batista. E aí, é muito importante a gente entender que mesmo anos após sua morte, as pessoas ainda acreditavam que Jesus era o Messias por causa do que João tinha anunciado a eles, né? Lembra do que Jesus falou a respeito de João Batista? Jesus disse, está lá em Lucas 7, 28, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus estava dizendo aqui é que verdadeiramente João Batista era o maior dos profetas. Por quê? Porque ele anunciou o Salvador, e ele viu o Salvador, e ele batizou o Salvador, e ele apontou o Salvador. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Minha gente, a gente tem uma missão. Vocês sabem, a gente vive repetindo, né? A minha vida tem um propósito, né? Deus quer coisas de nós. Às vezes o seu propósito é levar consolo para uma pessoa doente, ou levar uma cesta básica para uma... Você fica, eu queria fazer uma oração maravilhosa lá no centro da igreja. Eu queria orar por alguém ser curado. Ora, isso não aconteceu com João Batista, mas ele foi o maior dos profetas, declarado por Jesus. A gente precisa entender que a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer é cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então, agora eu vou concluir aqui rapidinho. Eu deixei menos tempo para a nossa discussão hoje, porque nós entendemos que não tem tanta gente assim, mas vamos falar, viu, povo? Então, só resumindo o que nós discutimos aqui em João 10, esse capítulo maravilhoso, riquíssimo, né? Jesus disse, eu sou a porta. Lembra, a porta é a proteção, é o cuidado, né? Ele protege a entrada e a saída, a nossa ida e a nossa vinda. E ele fez contrastes, um contraste é o ladrão, ele tem um propósito, ele vem apenas para furtar, matar e destruir. Não vamos nos alinhar a ele, né, com injúrias, com mentiras, né, com ofensas, ressentimentos, não vamos nos alinhar a ele, porque ele só tem um propósito, que é destruir, matar e roubar. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente precisa viver de forma abundante, de uma forma transbordante para a vida das pessoas. E aí Jesus disse também, eu sou o bom pastor.
cumprindo a profecia, lembra de Ezequiel 34. Leiam, não deixe de ler Ezequiel 34, todo, inteiro. E aí Jesus disse, o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, foi isso que ele fez, né? O assalariado não se importa com as ovelhas. E aí eu pergunto, você se importa com as ovelhas do Senhor? Ou você só quer saber da minha cura, do meu emprego, do meu salário, do meu filho? As ovelhas de Deus. E aí, Jesus falou a declaração que envolve a mim e a você. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Não importa a organização. Nós somos o corpo invisível de Deus na terra inteira. E, por fim, uma revelação que pode lhe ajudar, né? Pode me ajudar. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As ovelhas, elas seguem a voz do bom pastor. Então, nós vamos agora entrar aqui, né, para uma discussão entre nós. Chegando, gente. Vamos lá. Oi, tô esperando alguém se pronunciar, porque toda vez... Fala, Rosana, fala sim. Eu vou baixar meu microfone, porque, de alguma forma, estou chegando aqui. Na verdade, é mais uma pergunta, sabe, Kátia? Porque, assim, nós, né, enquanto cristãos, e quantas ovelhas aí perdidas, né? Eu acho que no Antigo Testamento a gente tem a história de Davi como pastor, Moisés como pastor, Jacó, né? Jacó também era pastor, né? De ovelhas, não lembro. Assim. Mas, assim, eu acho que Deus já mostrando, né, indicando para as pessoas que existem ovelhas, né, que precisariam de pastores conduzindo, né? Ou seja, para já fazer a menção, né, como está em Ezequiel, já fazendo a profecia de que viria o bom pastor, alguém que iria conduzir as ovelhas. E a gente, enquanto cristão, a gente precisa, né, conduzir esse rebanho, ajudar, né? Lógico, né, que a obra é totalmente do Senhor, mas eu acredito que Ele conta com a gente para que essas ovelhas que estejam perdidas, elas sejam conduzidas, levadas, né, ao conhecimento mesmo, né, do Senhor. Então, será que o Senhor ele conta com a gente também para na condução dessas ovelhas? É mais essa pergunta, né? Fazendo assim, fazendo esse paralelo com Moisés, com Davi, que conduzia. Não sei se ali já era o ensinamento de Deus dizendo, ó, a gente precisa de pastores, alguém que conduza esse rebanho, alguém que leve o meu povo a me conhecer, né? Não sei, é mais uma pergunta, Kátia. Alguém mais quer falar? Ô, Kátia, na verdade, não é nem uma pergunta, nem um comentário, é mais uma coisa que me intriga um pouco. Eu sempre me questionei por que é que João Batista morreu daquele jeito, né? Sendo degolado por um motivo tão fútil, né? Assim, numa situação tão sui generis. E eu sempre fiquei me questionando, Senhor, por que o Senhor deixou João Batista morrer assim? Coisas, viagens, né? Mas, assim, depois eu comecei a pensar que, de fato, o propósito da vida de João Batista estava cumprido, né? Naquele ponto ali, ele nasceu, digamos, ele veio ao mundo para anunciar o Salvador e ele fez isso. Mas eu não sei, queria saber, sabe de mais alguma coisa? Tem mais alguma informação que eu não saiba para tentar me ajudar a entender isso? Sei que não tem muito a ver com o contexto, mas foi uma dúvida que me vem, assim, de vez em quando. Às vezes eu fico triste, porque João Batista foi o maior, né, entre os homens e, enfim, é isso. Eu joguei a bomba para tu. Gente, eu estou com um problema aqui. Eu estou ouvindo a pergunta de Daniela e Vanessa perguntando se pode falar. A resposta é, pode falar sim, Vanessa. E eu quero ver se eu escuto alguma coisa mais aqui. Eu não sei como é que eu estou ouvindo. Olha. Pode, Vanessa, fala. Pronto. Não, eu entrei depois, né? Então, quando eu entrei, já estava falando mais dessa parte de João Batista,
dele, né? E para mim veio muito assim a questão do direcionamento, né? De estar debaixo do que a gente sabe, ele teve o propósito dele, mas que quando você falou, né? Mesmo depois que ele morreu, né? O propósito dele foi cumprido e tinha ali a credibilidade, porque ele falou, né? Ele falou, assim, eu entendo assim, no sentido de que ele não deixou se vangloriar, porque ele iria anunciar, por ele ter batizado Jesus, né? Em nenhum momento ele foi imundado por vaidades que poderiam ter sido, né? Vaidades terrenas. E ele sempre ficou firme no lugar dele, né? E para mim, quando você falou assim que Jesus atravessou o Rio Jordão, né? Ele foi pro outro lado, né, do Rio Jordão quando tentaram. Para mim veio uma visão muito linda que me trouxe uma calma, uma tranquilidade. Que sabe aquelas imagens de croa, né? Eu não sei se estava assim, eu não sei como é que estava, mas para mim Deus ministrou no meu coração ali calmaria, sabe? Eu queria compartilhar assim. Enfim, não sei nem porque eu estou falando isso, mas assim, daquela lado assim que a gente pode ir, né, pelo direcionamento do que Deus traz. Mas isso aí do que de João, né, assim, de que mesmo ele falecido, tudo, mas se cumpriu tudo que ele foi, que Deus, né, disse que ele iria fazer, né, que o anjo anunciou, né, que ele iria fazer. Então, da gente ter o direcionamento e seguir no propósito do que Deus fala, né? Para mim vem muito isso, assim, é o que está vindo. É mais um comentário. E obrigada pelo estudo. E eu tirei um print para imprimir e deixar aqui no meu porta-retrato. Vou colocar no lugar da foto, vou botar eu e o que é que Deus diz. Obrigada, cara. Como vocês estão ouvindo, né? Tá vendo aqui uma reprodução, tem alguma coisa aqui rolando a mais. Eu estou logada em mais de um lugar. Deixa eu tentar responder rapidinho, não sei se vai dar certo, Dani, mas eu não tenho uma explicação, não é do meu conhecimento, do meu entendimento, né? Um porquê. Ai, que horror. A gente está te ouvindo bem, Kátia. Pode falar. Tá tranquilo? Não estão ouvindo duas vezes, não? Eu tô Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, pode falar. boa. Assim, eu não tenho uma explicação porque João Batista teria sido degolado, não é? Há muita morte violenta, há muita o que acontece é que a gente não sabe todas as coisas. Essa é a verdade, está escrito na palavra. Hoje nós sabemos em parte e quando a gente chegar na glória nós vamos saber tudo. Então, eu pessoalmente não sei, mas eu vou tentar descobrir. Quem sabe essa semana eu encontro alguma coisa que a gente possa compartilhar, né, a respeito dessa morte de João Batista. Mas ele veio e ele cumpriu a sua missão ali. Então, realmente, eu não tenho nem como especular, que é uma coisa que eu aprendi, né? Se eu não sei realmente, e não tenho nenhuma ideia que possa parecer assim. Por quê? Agora, uma coisa que eu aprendi, sabe, Dani, é que, assim, o porquê das coisas não precisa ser revelado para a gente não precisa saber, né? Às vezes, Deus escolhe explicar, como é o caso daquele cego, né? Por que ele nasceu cego? Foi para a glória de Deus. Ele passou, mas ele precisava passar a vida toda cego, não dava para ficar somente 6 meses cego. Eu não sei, sabe? Mas a gente vai saber depois, lá na glória, viu? Infelizmente, a gente não sabe, né, tudo hoje aqui, mas ele vai revelar tudo para nós lá. Imagine, tanta revelação aqui nesse João 10, eu fico extasiada, realmente extasiada. Alguém quer fazer mais algum comentário, gente? Hoje não teremos o fechamento do nosso pastor querido, porque ele está ocupado junto com um bando de gente da nossa igreja, mas verdadeiramente estará
estará conosco no futuro aí. Rosana, queres nos fechar em oração? Sim, com certeza. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade maravilhosa, Deus, de nos aprofundarmos, Pai, de nos apegarmos à Tua palavra, Senhor. Paizinho, que possamos buscar mais intimidade contigo, Deus, para aprendermos a ouvir a Tua voz, Deus, aprendermos a ouvir, Senhor, os teus ensinamentos, Deus, nos ensina, Senhor, a ser ovelhas, Pai, ovelhas obedientes, Pai, que ouvem a voz, que conhece a voz do bom pastor, Senhor. Vem, Deus, em nome de Jesus, conduzir o teu rebanho, Senhor. Nos conduz a tua igreja, Deus, que a tua igreja ouça a tua voz, ó Deus, que a gente esteja sensível à tua voz, Paizinho. Nos abençoa no dia de hoje, abençoa a vida de Kátia, Deus, essa serva linda, Deus, que tem sido instrumento de bênção, Pai, em nossas vidas, Deus. Dá-nos a tua paz, ó Deus, dá-nos o teu direcionamento, Senhor. É que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém.